Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Programas infantis, principalmente nas TVs públicas e por assinatura, e programas para adultos em todas as emissoras não faltam. Mas para os adolescentes eles quase não existem. O Ver TV de hoje quer saber os motivos dessa ausência. Para isso, nós convidamos Carlos Eduardo Carvalho Freire, professor de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Marcos Lazzarini, roteirista de TV, foi coordenador de roteiros da série Pedro e Bianca, exibida pela TV Cultura de São Paulo. E Sérgio Lopes, produtor executivo da produtora Conteúdos Diversos. Foi responsável pela série adolescente Zica e os Camaleões, exibida aqui na TV Brasil. Eu quero agradecer aos três aqui pela presença, por terem aceito o convite para discutirmos esse nicho, aliás, pouco explorado da televisão brasileira, que é o nicho para os adolescentes. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre o tema de hoje com mais informações sobre o assunto. Vamos ver. É uma fase, muitas vezes, difícil de transição com alterações físicas e comportamentais. Adolescentes são quase adultos, mas ainda não deixaram completamente de ser crianças. Talvez esse seja um dos motivos para haver pouco conteúdo voltado a esse público na programação da televisão brasileira. Pouco tempo é dedicado aos adolescentes, mesmo sendo um grupo considerável de cidadãos com capacidade crítica e de consumo. O início da adolescência é marcado pelo amadurecimento sexual e maturidade social. É quando se dá para muitos a entrada no mercado de trabalho. Também é a fase de consolidação da identidade com a busca de responder à pergunta: quem sou eu? O Brasil tem aproximadamente 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. E para a maioria deles, a televisão é a principal fonte de informação e diversão. A TV possui grande força pedagógica, principalmente por oferecer aos jovens informação e entretenimento em toda a grade de programação. Ao conquistá-los, está de alguma forma educando. Programas específicos para esse público, ainda que poucos, foram marcantes na história da televisão brasileira. Eu odeio esse negócio de acharem que adolescente é uma coisa especial. Daqui a pouco vai ter até exposição de adolescente em jaula. Ou vocês acham que a gente só pensa em namorado, colégio, essas coisas? Eu me interesso por assuntos tão variados como telecomunicação, a corrupção política, a saúde do Papa, a realidade virtual, sexo, tanta coisa. O que eu acho da política econômica? Eu acho que o dinheiro é uma boa droga, sabia? Num esforço para ampliar a qualidade da programação voltada para jovens, a TV Brasil exibe em sua grade Zica e os Camaleões. Zica é uma garota preocupada com a qualidade de vida, cheia de atitude e acredita que a arte pode mover montanhas. Marcos, vamos começar com você, falando um pouco da sua experiência com esse programa dirigido por você, que obteve sucesso internacional com prêmios aqui no Brasil e no exterior. Qual é o segredo para se obter esse sucesso, conquistar o adolescente? Bom, não existe uma receita pura e simples. Na verdade, assim, todos nós já fomos adolescentes um dia. Eu acho que passa por primeiro você procurar fazer uma viagem para dentro de si mesmo, ter a generosidade, a coragem de compartilhar, dividir com todos os que integram a equipe, que a televisão e sempre será um trabalho, uma arte coletiva, que inclui não só a equipe de roteiros que eu coordenei, mas, no caso de Pedro e Bianca, começou lá atrás com a criação da série em si, das premissas fundamentais, do universo em que nós iríamos adentrar, que foi o Karl Hamburger, o Tiago Doutor e o Theo Popovic, esses dois últimos roteiristas, né? Mas o fundamental é se abrir para esse universo, é se abrir sem preconceitos, se abrir sem prejulgamentos. Trabalha-se muito com o estereótipo, né, do adolescente, geralmente na TV? Sim, se trabalha, principalmente em TV aberta, porque me parece que você não arrisca tanto, você não coloca tanto em risco a comunicação com o adolescente, só que ao mesmo tempo você
tudo bem, você não se arrisca, você não corre riscos, mas você também não consegue criar um vínculo que seja inteiramente verdadeiro, profundo. Nós estávamos conversando aqui antes da gravação sobre uma questão que é muito levantada, que é a da volatilidade do público, né? Como nós vimos aqui, é um público que já não é criança, mas também já não é adulto. Na verdade, é um vulcão em erupção. Em busca de uma identidade, em busca de objetivos para a vida, um pé aqui, outro ali, eu não quero sair daqui, mas também quero passar para lá, mas ao mesmo tempo eu não estou pronto, não me sinto preparado para isso. Esse vulcão, de certo modo, eu sinto que nós, de uma maneira geral, como criadores, temos um pouco de receio de invadir. Então porque a criança o que quer? Em geral, você tem aquela criação, é mais fofinha, você está falando com a criança, o adolescente... Você fala para valer com o adolescente, não é fácil. Quer dizer, de um modo geral, a gente se policia quando não deve. Entendeu? Então, eu acho que o processo de Pedro e Bianca, o que ele teve de bacana, que foi para mim renovador, foi entrar sem esses preconceitos, esses prejulgamentos. E criou um público fiel. Criou. Hoje, na verdade, o conteúdo de televisão não é só televisão. Ele transita por redes sociais. Pelas plataformas, né? Exatamente. Ele é assistido não só na televisão, é assistido no tablet, é assistido no computador, ele é conversado, repercutido de outras maneiras, né? Então houve uma repercussão, se criou uma comunidade de fãs do Pedro e Bianca que até hoje acompanham. A série já está na sua primeira reprise na TV Cultura. Mãe, você não sabe, a gente pensou no esqueminha, né, Pedro? Assim, pra ajudar aqui em casa. Mas assim, de manhã, enquanto eu estiver na escola, o Pedro vai estar na feira. E aí, de segunda a quarta, ele vai fazer a janta, né, Pedro? E aí eu vou ajudar você no salão. E final de semana a gente vai pro papai, porque aí dá pra você estudar um pouco. Mas eu vou ficar com saudade, né? E tem mais. Aqui em casa é uma democracia sem excluídos a partir de agora. Vamos assim, né? E tinha um detalhe, eu acho que o Pedro e Bianca, ele sai daquele modelo tradicional, por exemplo, de uma série, novela bem sucedida, está há mais de não sei quantos anos, acho que uns quase 20 anos no ar, que é uma Malhação, sendo renovado a cada ano, 2, 3 anos, porque ele mergulha no universo que é um universo que não aparece tanto na televisão, principalmente nessa faixa de público e nesse universo etário, que é da periferia de São Paulo e da escola pública. Sim. Isso foi muito bacana, quer dizer, a gente ter a oportunidade... Eu queria que você aprofundasse daqui a pouquinho, mas eu queria colocar o Sérgio aqui na conversa para falar um pouquinho do Zica e os Camaleões. E, inclusive, se já no Zica e os Camaleões você colocou em prática isso que o Márcio começou a falar, que é essa participação das redes sociais e dos outros instrumentos, a transmídia, os outros aparelhos midiáticos que acabam complementando o trabalho da televisão. Não, sem dúvida, esse é um projeto que ele tem múltiplas Porque isso pega muito plataformas. Adolescente, né? Totalmente, né? Uma coisa até que eu complementaria o que ele disse é que eu acho que quando você escreve, né? Eu não sou autor da peça, eu sou produtor. O autor, que é o Ari Nicolosi, ele teve uma felicidade muito grande, que ele tem uma cabeça jovem. Eu acho que quando você escreve para jovem, você falou em clichê, muitas vezes a pessoa fica tentando, bom, como é que o jovem é, como é que o jovem pensa? E, na verdade, o jovem é, né? Então, se você consegue identificar esse DNA jovem e falar de igual para igual, a coisa flui melhor, né? Então, acho que a gente teve essa sorte que o Ari Nicolosi, ele tem essa cabeça jovem e ele consegue, inclusive ele fala sempre que quando ele criou a série, ele criou pensando muito nos filhos adolescentes que ele tinha naquele momento em casa. Então, todas as referências deles eram verdadeiras, não eram fantasiosas ou do ponto de vista de um adulto, né? Isso é uma coisa. Com relação às plataformas, a Zica, desde o começo, ela desenha, ela pinta, ela faz arte, ela toca, né? Música é uma coisa muito forte, jovem. Qualquer coisa que jovem faça tem música, né, em algum momento envolvida. Então, assim, ela tem Facebook, ela tem Twitter, ela tem Instagram, ela tem todas essas ferramentas. Então, ela vivencia de uma maneira transmediática, vamos dizer, né? Então, ela se manifesta através da arte em qualquer plataforma, né?
Muito bem. Queria o professor Carlos Eduardo, sobre, não só como professor, mas como psicólogo que trabalha com adolescentes, como vê essa relação com a mídia, com esses programas que nós acabamos de comentar aqui, e também dessa dificuldade, às vezes, que os produtores, os diretores têm que enfrentar para saber como pegar o telespectador nessa fase de vida, né, bastante, não diria complicada, né, mas em mutação muito grande. Então, eu fiquei surpreso quando me informaram aqui do programa que existem poucos programas na televisão voltados para adolescentes. Especialmente na televisão aberta. Na televisão aberta, porque talvez, sem dúvida, mal informado e talvez por causa do sucesso da Malhação, eu vejo pouca televisão, mas eu imaginava que haviam muitos programas, né? Em virtude do que eu imaginava? Vender alguma coisa é sempre muito importante, né, na televisão aberta, né? E você, uma vez que você vende um produto para 1, 2 adolescentes, é quase certo que você venha vender para um grupo muito grande, né? Então, isso é devido ao fato de um adolescente precisa muito do grupo para se firmar, né? Se me for permitido, eu vou falar um pouquinho do que é a adolescência. Você, Marcos, falou que o adolescente é como se fosse um vulcão, né? Existe essa ideia, né? Hoje em dia a gente vê mais como algo do passado, a ideia de que a adolescência seria o período de tempestade e tensão, né? Esse termo é de uma peça alemã, Sturm und Drang, né? Tempestade e ímpeto, né? Isso foi violentamente questionado por uma antropóloga, Margaret Mead, né, com um trabalho que ela fez em 1929. É um livro clássico chamado A Adolescência em Samoa. E ela descreveu uma adolescência totalmente diferente dessa que nós estamos acostumados a ver aqui, dessa mais tempestuosa, né? É uma adolescência mais calma? Lalo, completamente calma. É muito curiosa essa história, porque ela fez isso em 29... Lá não tinha malhação naquela época. Não tinha malhação, não tinha muita coisa. E o que ela disse, o que ela atribuiu foi o seguinte, ela falou, uma criança samoana jamais vai aprender algo que posteriormente seja incompatível com o mundo adulto. Então, uma criança samoana vai ver alguém nascer, vai ver alguém morrer, e, portanto, ela não vai viver uma situação que as nossas crianças vivem, que nós criamos essas crianças, as nossas, num mundo incompatível com o mundo adulto. Então, quando elas vão entrar no mundo adulto, elas vão ter uma tensão, porque este mundo infantil vai ter que ser modificado violentamente. E essa necessidade de modificação no mundo infantil, para que o adolescente ingresse no mundo adulto, seria o fator responsável por essa turbulência que você, Marcos, se referiu, né? Nós temos, sem dúvida, uma adolescência com frequência muito turbulenta. Muito turbulenta por quê? Porque o adolescente fica muito angustiado com o fato dele ter que se defrontar com quem ele vai ser. A criança começa a brincar e ela se esquece de si, se entrega ao presente imediato e não tem o problema de ter que se defrontar consigo. O adolescente já não consegue mais isso. Daí a dificuldade maior, né, Marcos, de fazer programa, enfim. Só aí, até para aprender um pouco, ou enfim, entender um pouco melhor, essa angústia que eu sinto, eu também tive filhos recentemente, adolescentes e tal, na prática, então, seria o quê? Me corrija se eu estiver enganado, seria o quê? É uma angústia que nós projetamos nelas, de certo modo? Não. Sempre que eu vou falar em nome da psicologia, eu gosto de fazer uma observação. A psicologia não é que ela pensa isso que eu vou falar. A psicologia é a terra da discordância, Marcos. Né? A televisão também. É importante que eu diga isso. Então, eu estou falando dentro de uma abordagem que, naturalmente, eu acho que é a melhor que existe. Mas, enfim, o que acontece, se você olhar, né? A criança, devido a essa capacidade de entrega ao imediato, de se contagiar com um instante e poder, portanto, quase que se esquecer de si, ela não tem problema.
um grande problema com ela mesma, desde que ela se sinta cuidada por um adulto. Já o adolescente? Já o adolescente, o que acontece? Ele perde essa capacidade de entrega ao presente imediato. Tá? Quando ele perde essa capacidade de entrega, o que acontece? Ele consegue ir lá na frente, no futuro dele. Tá? Isso gera angústia. E quando a gente vai lá no futuro, a gente descobre que a gente tem que ser, a gente tem um caminho aberto e a gente descobre que lá no fundo a gente não vai mais ser. A gente é atingido pela nossa finitude de uma maneira um pouco mais inóspita. Entendi. Pela morte. Tá? Então, o adolescente é aquele que tem a tarefa de se defrontar de maneira um pouco mais transparente com a condição humana. Só para dar um exemplo aqui de uma coisa interessante. Veja, eu sempre falo isso quando eu dou aula para o pessoal. Por que se fala tanto em juventude e droga, quando na terceira idade se faz mais uso de drogas do que na juventude? Na terceira idade se toma remédio para pressão, antidepressivo, remédio para dormir. Para acordar. Para acordar, um monte de remédios. E por que esse binômio ficou tão conhecido, juventude e droga? É curioso. Por que o jovem é tão sensível à droga? O que a droga permite ao adolescente? A droga permite ao adolescente recuperar aquela capacidade de entrega ao presente imediato que ele perde quando sai da infância. Veja, eu sei que as drogas permitem experiências muito distintas, mas de uma forma geral, se você olhar, as drogas, elas intensificam a vivência do presente. Quantas vezes um jovem não bebe alguma coisa e fala, nossa senhora, o que eu fui falar naquela situação? Também eu tinha bebido. Bom, como se vê, né, não é fácil fazer televisão. Só por essa explicação agora dele, não é fácil, não é, Marcos? Não, quase me sinto tentado, na próxima experiência, também experimentar alguma droga antes de começar. Bom, com essa, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, conversando aqui com os nossos convidados sobre a televisão para os adolescentes. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre os programas de televisão para adolescentes. E nós fomos às ruas do Rio de Janeiro para saber o que os jovens esperam da televisão e de programas especialmente para a faixa etária deles. Vamos ouvi-los. Sinto mais falta de programa educativo mesmo. Acho que é porque talvez não tenha muita audiência, mas acho que isso. Tem mais programa recreativo do que educativo. Eu costumo assistir televisão, eu gosto de assistir coisas de esporte. E geralmente durante a semana assisto e final de semana que eu saio um pouco, aí eu não assisto muito TV. Olha, eu acho que tem que ter bastante comédia, pelo menos pra mim eu gosto muito da comédia, ação, mas também assuntos atuais, né? Coisas também que sejam interessantes pra gente, como The Big Bang Theory, que fala de coisas que a gente aprende, etc., que é bem legal. Sinto, assim, programas que atraiam mais os jovens relacionados ao mercado de trabalho, que falem mais sobre tecnologia, que no caso é o assunto que eu estudo. Eu acho que isso falta muito, passa muito programa relacionado à perda de tempo. E isso falta muito na TV brasileira. Eu acho que só uma história interessante, fugir um pouco dos clichês e de achar que adolescente é retardado, igual a Malhação. Que a gente só pensa em, sei lá, namorado da irmã, que aí a outra irmã quer também, aí fica briguinha de tapa. É muito sem noção, eles ficam fazendo esse estereótipo de que adolescente só pensa em namoro, de que é retardado. Tanto que as séries mais assistidas por adolescentes são Game of Thrones, que é uma coisa medieval, The Big Bang Theory, que é só piada de inteligência. Então acho que fugir um pouco dessa coisinha de, para adolescente, tem que ser algo no estilo de Malhação. De bobo eles não têm nada, sabem exatamente o que querem, não é? Agora,
E como a última entrevistada falou do Malhação, e vocês começaram a falar um pouco dos programas que vocês produzem, e o telespectador, a maioria conhece o Malhação, você lembrou, tanto tempo no ar, né? Qual é a diferença, né, desses programas que vocês produzem? Você começou a dizer, na escola pública e tal, quais são as grandes diferenças? Porque Malhação, como a moça mesmo diz, trata o adolescente meio como o mais estereotipado possível, né? Muito distante da realidade. Qual é a diferença, para ficar claro para o telespectador? Eu acho assim, o Malhação, inclusive, ele está se reformulando, né? Porque ele tem uma fórmula que começou lá atrás, no momento em que isso funcionava bem, e ela veio evoluindo, eles têm feito experiências, começaram a trafegar em outras plataformas também, enfim. Eles estão tentando ajustar esse tom aí. Eu vejo na série que a gente está produzindo, a gente fez muita pesquisa, conversou com muita gente também, com muitos jovens. O jovem gosta de um espelho, mas de um espelho real. Então, o namoro faz parte, né? Porque ali na hora que eles se perguntaram o que você quer ver na televisão, cada um falou uma coisa, claro, né? Então, ou seja, eles querem ver aquilo que eles se identificam e não nos clichês que os adultos acham que os jovens se identificam, né? Os pais falam, essa menina só pensa em namoro, esse menino só pensa em andar de skate. E aí isso vira um clichê de que o jovem só quer namorar e só quer andar de skate. Eu acho que, na verdade, o que o jovem quer, ele quer se ver num programa que é voltado para ele, em toda a abrangência que a vida de um adolescente tem, né? Sobre isso, Marcos, sobre isso. O que o Pedro Bianca, ele trouxe de, não diria novo, que também é um conceito arriscado de associar qualquer criação, né? Mas ele trouxe de diferente neste momento, foi esse olhar sobre uma faixa etária e um universo humano e urbano que geralmente, em geral, no audiovisual brasileiro, ele está associado muito mais a histórias envolvendo violência, envolvendo miséria. Isso é parte da construção do universo físico do Pedro Bianca, que acontece numa região, num bairro periférico de São Paulo, o bairro que abrigou Pedro Bianca, que na ficção teve um outro nome, mas o bairro que abrigou Pedro Bianca foi o Rio Pequeno, ali na Zona Oeste, nas fraldas da Zona Oeste de São Paulo. E os nossos jovens, eles obrigatoriamente deveriam estar numa escola pública no primeiro ano do ensino médio. Então a série começa, e é uma série, Malhação, ela tem uma estrutura que é mais de novela. Então isso nos permitiu uma possibilidade de explorar ao longo dos 52 episódios uma enormidade de temas. Construindo essa teia de relações humanas que passa pelas relações afetivas, não só afetivas, namorinhos, de briga de namorado, etc. Relações afetivas entre filhos e pais, porque o núcleo central de Pedro Bianca é uma família que é uma família multirracial. Você tem um pai negro, uma mãe branca e os filhos são gêmeos, cada um... Bivitelino. E um branco e a outra negra. Então isso já nos dá um ponto de partida extremamente rico em termos de relações interfamiliares, relações dentro do bairro e na escola também procuramos construir um quadro de personagens dentro de uma diversidade humana muito, muito bacana e uma liberdade que nós tivemos para explorar. Olha, eu acho que nós não deixamos nenhum tema entre esses mais comentados e associados à adolescência de fora, dentro de um filtro que é um filtro que era... Basicamente, eu acho que assim, voltando a uma questão que você colocou no bloco anterior, que era do segredo, eu acho que é honestidade. Você se desarmar diante desse universo, assimilar o que é possível e devolver para ele de cara limpa. Olha, uma outra questão nós estamos falando dos programas voltados para adolescentes, mas nós também fomos ouvir uma psicóloga, uma colega sua, a professora de psicologia da Universidade do Ceará, Luciana Lobo Miranda. Ela fala das representações do adolescente na televisão, como a televisão coloca diferentes visões do adolescente. Vamos ouvi-la, depois eu queria ouvir também a sua opinião. Eu acho, na verdade, generalizando, que a gente tem duas representações do adolescente na grande mídia. É o adolescente como o grande momento áureo da vida, né? Não tanto adolescente, mas o jovem mesmo, como assim, um lugar que todo mundo quer ocupar atualmente. E, por outro lado, o adolescente pobre, que é visto como potencialmente perigoso. Então, você tem, eu acho que se a gente pegar, fazendo generalizando, fazendo uma dicotomia, que a gente sabe que entre um e outro também tem várias nuances, mas se a gente pensar, são as duas grandes representações do adolescente na televisão brasileira. Né? Aquele lugar que é enaltecido
né, de certa forma até estereotipado, né, da beleza, da saúde, e ao mesmo tempo, né, é aquele que é potencialmente perigoso. Ele não apenas está em risco, mas coloca o outro em risco. E quando a gente faz as nossas pesquisas com jovens de escolas públicas, eles se ressentem muito disso. Eles falam, a televisão só vem aqui na periferia quando acontece uma coisa ruim. Quando acontece uma coisa boa, ninguém sabe o que de bom tem aqui. Eu pesquiso televisão faz muito tempo, então na minha tese de doutorado eu fiz essa discussão com jovens de periferia do Rio de Janeiro e já se falava isso há mais de 10 anos. Essa queixa, entre aspas, essa forma que legítima que eles colocam, de que eles só aparecem quando acontece violência, né? Quando envolve, eles só se tornam visíveis quando cometem algum ato violento. Então, as coisas boas, as manifestações culturais, as formas que eles pensam, que eles se relacionam com o mundo, dificilmente aparecem na televisão brasileira. Carlos Eduardo, concorda? Quer dizer, há uma reprodução, né, dessas formas de ver adolescentes? Eu vejo isso que a colega vê, só que eu não vejo apenas isso. Tá? Eu penso que, de fato, existe esse lugar do jovem que tem a vitalidade, o vigor, todo o erótico aí presente. Eu vejo isso. Só que aí a gente já não está mais falando do adolescente exatamente. Há pouco o Marcos fez um comentário aqui, aí falando de adolescentes um pouco com mais idade, antigamente se usava um termo que caiu em desuso, que é o adolescente terminal, né? Ela estava falando mais do jovem adulto, de alguém com 20 e poucos anos, né? Que é apresentado como tendo todas aquelas características de algo desejável, tá? Ela falou desse extremo. De outro lado, ela falou do adolescente, do jovem de camadas socioeconômicas menos favorecidas e que se sente desconsiderado, que só falam dos problemas que eles trazem. Eu vejo, sem sombra de dúvida, isso reflete um problema sério, mas se você olhar, isso é verdadeiro não apenas para a juventude e para a adolescência. Eu penso que a gente pode estender a outras fases da nossa vida, da vida adulta, e você vai ver. A televisão vai muitas vezes lá olhar o pessoal menos favorecido socioeconomicamente quando tem problema. Eu acho que isso pode ser transportado para outras fases da vida adulta. O que eu acho que é importante é a gente procurar entender o que se passa nesse momento da vida que a gente chama de adolescência. A gente tem que procurar entender isso. Eu faria um comentário que eu acho que assim também... A TV ela anda muito atrás da audiência, né? Então, o que interessa para a audiência? Isso gera uma série de preconceitos que você fala, não, é isso que o pessoal gosta, então é isso que a gente vai entregar. Eu acho que essa abertura das novas mídias, das novas plataformas, está dando um poder para a audiência que é a escolha, né? E eu acho que isso abre uma grande oportunidade para os autores, para os produtores, de... Por que a gente não dá outras opções, né? Por que a gente não abre outras oportunidades? Então, eu acho que séries como essa, que começam, que ele acabou de mencionar o trabalho dele, que explora de uma maneira mais aberta essas questões, enfim, na escola pública e tudo isso, já é um novo olhar de como é que a gente vai mostrar essas pessoas, essas vidas, né, através de uma história interessante, sem cair nos clichês e nos estereótipos. A Luciana, viu, Marcos? A Luciana psicóloga, Luciana Lobo, que falou agora para nós, ela disse também que ela, além da pesquisa que ela se referiu, ela também contou sobre a realização de pesquisas que ela fez em escolas públicas de Fortaleza. E num intervalo de 5 anos, mais ou menos, entre a primeira pesquisa e a segunda, e a volta às escolas, isso entre 2000, no final da década de 2000, e já agora, a partir de 2012, 2013, mostrou a diferença entre o consumo de TV na primeira vez e o consumo das novas mídias na segunda vez. Na primeira vez em que ela esteve lá, o consumo da TV era elevadíssimo. A transformação vem sendo muito rápida. Da segunda vez, a televisão continuava sendo muito consumida, mas ela já disputava a atenção dos adolescentes
com várias outras mídias. Isso está numa pesquisa que ela realizou lá em Fortaleza. Eu acho que isso confirma, né, a importância de se levar em conta nos programas para adolescentes também essa diversidade cada vez maior, né, de acesso, diversidade de acesso, que tem a ver também com a questão da renda. Nós não falamos isso aqui, mas também houve uma mudança nos últimos anos da composição de renda, né, que também leva o adolescente, você se referiu às camadas menos favorecidas, você trabalhando em escola pública, a também ter acesso a esses instrumentos, né, mais sofisticados, enfim, e caros. Não, a televisão ela tem que se reinventar. Ela já passou da hora dela realmente ir até o pescoço nesse processo de reinvenção, de entendimento de que a ideia de um público passivo diante de uma tela na parede resume o que é o negócio e a relação entre o produtor de conteúdo e o receptor do conteúdo. Isso não existe mais. Do meu ponto de vista, que é de criador, de roteirista, para mim não importa a mídia. Eu sou um contador de histórias. Histórias existem, sobrevivem, desde do tempo em que era aquele bando ao redor da fogueira e um pouco mais talentoso conseguia prender a atenção de todo mundo. E vai continuar a existir através do on-demand, dos tablets, etc, etc. Só acrescentando uma coisa que ele falou aqui, que já sinto isso, e senti isso muito no Pedro e Bianca. Eu comecei em televisão com um dos pais da teledramaturgia brasileira, que foi o Walter Durst, num tempo... Lá na Cultura ainda? Não, na Globo. Na Globo. Na Globo, eu fui colaborador dele na Globo. E num tempo em que você tinha o Ibope e quando a Globo tinha interesse, ela fazia aquelas pesquisas de grupo para entender o que o público queria em relação àquilo que estava sendo criado e produzido. Hoje, você tem uma relação muito mais direta e frontal com o público, e principalmente o público adolescente, através das redes sociais e dos canais que foram criados, no caso de Pedro e Bianca, para conversar com ele ou outros que eles inventaram. Eles dizem muito mais claramente o que eles acham daquilo que nós estamos criando para eles. E isso interfere no roteiro? Isso modifica? Totalmente. Vocês... numa obra que já está, vamos dizer, finalizando, já está pronta, mas se você tem outras temporadas, né, para continuar o seriado, você vai ajustando muita coisa em função da demanda. Do que você recebe. Da audiência, porque a audiência mostra que é fã, que gosta, que quer, e quando você erra a mão, eles criticam. E falam, mas a gente não é assim, né? Eles sinalizam de alguma maneira e você tem como ir ajustando aquilo ao longo da temporada. Eu acho que mais essa só uma coisa que você falou, que a televisão, eu tenho ouvido isso, mas eu queria que você me explicasse um pouco. Você disse que a televisão vai ter que se reinventar, né? Daqui para frente. Eu fiquei imaginando o seguinte: a televisão, de uma maneira geral, em busca de audiência, como você falou, ela se dirige a um espectador médio, digamos, né? Em busca de um ibope maior. Mas e daí como fica a televisão, eu imagino, né? Será que a televisão vai virar, então, uma dessas outras mídias? Essa é a minha pergunta para vocês que são de televisão. Que será respondida daqui a pouquinho. Logo depois do intervalo, eu garanto. E aí a gente segura a audiência, né? Durante o intervalo. Nós voltamos já com o Ver TV, que conversa sobre programas para adolescentes na televisão. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre os programas de televisão para adolescentes. E nós terminamos o bloco anterior com uma pergunta do professor Carlos Eduardo sobre a reinvenção da televisão que foi aventada aqui no debate. Eu queria que você repetisse a pergunta sucintamente para que eles pudessem responder. Vou tentar. Marcos e Sérgio, quando vocês falaram em reinventar, eu fiquei me perguntando, se você toda hora vai ouvir o que o seu público está achando do que você está fazendo, será que a gente não corre o risco de voltar a um pão e circo? Atendendo a audiência, é isso? De atender apenas a audiência e voltar a um pão e circo, né? Oferecer o que o pessoal quer. Como evitar este risco? Olha, risco sempre existe, sempre existiu e vai continuar a existir. Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que entre as cabeças ou os cabeças que estão decidindo o que vai ser produzido e exibido pela televisão, existam aqueles capazes de entender que a reinvenção
não precisa nem deve, nesse momento, passar por retomando um conceito aqui relacionado à infância, por uma gratificação instantânea do público. Ou seja, a conquista do público oferecendo aquilo que supostamente ele quer ver. Eu acho que passa por um entendimento de que a televisão ela deixou de cumprir aquele papel central como fonte de entretenimento da família, presente em todas as casas dos brasileiros. Ela não detém mais o monopólio e a exclusividade, mas ela deve continuar a, pelo menos, lutar por se tornar, pelo menos, o catalisador. O catalisador a partir de, por exemplo, uma boa novela que repercute em mídias, uma boa série que toca em temas, em questões, ao mesmo tempo que divertem, que fazem você refletir, elas podem se transformar em pequenos episódios, web episódios em outras mídias e por aí vai. Então eu vejo essa reinvenção muito por um entendimento do processo e desse novo público, um público que não para de se modificar. E eu faria um comentário também que é assim, a TV, historicamente, ela tinha uma grade monolítica. Então, segunda-feira, tal horário você tem isso, terça-feira você tem aquilo, você tem outro. Hoje, você vai buscar o conteúdo que você quer ver, a hora que você quer ver. Eu gosto de assistir série segunda-feira às 3 da manhã. Então, por exemplo, eu pego lá e vejo. Ou seja, quando eu particularmente falo em reinventar, é entender que a grade não deve ser monolítica e o que faz com que as pessoas, assim como eu busco série às 3 da manhã, vá buscar alguma coisa na TV aberta. É essa compreensão que faz você reinventar. Então, às vezes, você fala, então, esse ano vamos substituir aquela programação fixa por uma série de programetes, eu estou só falando aqui como exemplo. Por quê? Porque isso cria uma nova dinâmica com a audiência. Então, ou seja, no fundo o que a gente está dizendo é assim, aquele formato estabelecido não está funcionando, você tem que pensar em novos formatos que façam com que a curiosidade do espectador continue considerando aquele tipo de transmissão como algo atraente para ele. Olha, nós estamos falando do presente e do futuro, mas a gente não pode esquecer as boas coisas do passado. E uma das boas coisas do passado, para essa faixa etária, foi Confissões de Adolescente. Virou até já um trabalho de mestrado acho que na Universidade de São Paulo. A professora de comunicação Daniele Pini Galvão defendeu uma tese sobre a série Confissões de Adolescentes. E nós vamos ouvi-la para que ela fale um pouquinho desta relação dos adolescentes com a TV. Vamos ouvir a Daniele. O grande tchananã de Confissões de Adolescente é que não era adulto falando para adolescente ou retratando o adolescente como ele achava que o adolescente era. Então, eles pesquisaram muito sobre a adolescência antes de falar para adolescentes. Então, eram adolescentes falando com adolescentes. O adolescente, por muito tempo na televisão brasileira, não teve espaço. No começo, ele nem era retratado, depois ele era só um núcleo dentro de uma novela, por exemplo, e depois ele foi ganhando espaço. Depois, um tempo, ele ficou sendo retratado também como um aborrecente, depois um ser apático e cheio de espinha. E aí eles começaram a perceber que não, peraí, adolescente também é gente. E aí eles começaram a entender como funcionava o universo adolescente e falar para eles. Depois de Confissões de Adolescente, foi exatamente na década de 90, chegou também a MTV no Brasil, então depois desses dois marcos na TV brasileira, surgiram vários programas voltados para adolescente, coisa que não existia antes. O que tem que ter é a identificação, criar identificação com o público adolescente. Você criando essa identificação, você consegue passar a mensagem que você quer. Trabalhar o tema que você quiser, que eles são fáceis. É um público difícil de chamar atenção, porque tem muitas outras mídias chamando a atenção deles ao mesmo tempo. A atenção deles é totalmente dispersa. Você sabendo chamar essa atenção e criando essa identificação, ele é seu, você consegue falar com ele. Nós estamos falando aqui no programa, ao longo do programa, sobre dramaturgia, mas ela toca na MTV, né? A música, né? Outros formatos voltados para o adolescente também não são muito frequentes, né? A MTV foi uma reinvenção. Ninguém ouvia música na televisão até o momento que a MTV apareceu e falou, pegou não, adolescente. Eu mostro música na televisão. E as pessoas, aquilo virou uma febre, enfim, revolucionou. Isso é uma forma de reinventar a televisão. Uhum. Um outro formato que é bem interessante, tem alguns exemplos, eu sei de um, não porque eu assisti à época, mas porque eu conheci um dos criadores desse formato, que
é o de debates, aquele que abre para a participação do jovem, que depois o Serginho Groisman meio que reaproveitou esse modelo com um auditório composto basicamente por jovens e adolescentes, mas nos anos 60 na TV Cultura, me parece que houve um grande programa que provocou uma repercussão incrível, muita polêmica, com o Paulo Gaudêncio apresentando. O Paulo Gaudêncio, criado por ele, pelo Durst, que discutia para a época, para os anos 60, de uma maneira muito frontal todas as questões que nós, como adultos, somos cheios de dedo, né? Sexualidade, drogas e tal, e ali eles falavam para valer. Eu cheguei a ver uma meia horinha que sobrou, que sobreviveu, era uma coisa impressionante, uma energia que eu falei, puxa vida. Pois é, esses formatos, a gente não falou um pouco, né? Nesses outros formatos, não falamos da dramaturgia, da música, mas também ao debate, né? Há programas, por exemplo, na TV, mas são nas TVs por assinatura, né? A TV Câmara, se não me engano, tem um programa que leva os jovens para discutir os temas da idade, né? No programa. Eu acho que isso também são formatos que a TV aberta ainda não consegue abarcar, não é, Sérgio? A TV Cultura tem um programa jovem também, mas é muito focado em música, eu não lembro agora, que acho que é Perifa, alguma coisa assim, um programa com o pessoal de periferia, falando de música da periferia, e que tem muito discurso a respeito enfim, das questões dos jovens também. Mas, na verdade, são pouquíssimos e parece que é um formato que atrai. E na TV aberta, tudo acaba virando show e variedades, né? Então, pode até começar com essa ideia de colocar questões em debate e tal, mas acaba virando um espaço para entrar uma banda, para se fazer. E o Ibope ali, em tempo real, todo mundo checando. Essa invenção do Ibope em tempo real, nossa, ela limitou muito as possibilidades criativas de muita teledramaturgia nos últimos 20 anos. Vocês ficam reféns disso? Ficamos. Esse é o meu não receio. No caso de Pedro, desculpa, não no caso do Pedro e Bianca, que foi uma série produzida, mas numa novela, eu já escrevi novelas também, você tem o acesso minuto a minuto no monitor. E, assim, no tempo em que o Durst escrevia aquelas maravilhosas obras-primas dele, ele recebia o relatório do Ibope uma vez por mês. Então, ele tinha um mês para se preparar para receber a cobrança. Agora é no ato. Não, no dia seguinte toca o telefone. Esse é o meu receio, desse diálogo muito intenso com Mas esse é um diálogo quantitativo. A questão da audiência é quantitativa. O diálogo para atender a audiência. Esse é o risco que eu falo de um diálogo colocado, qualificado que deve existir, enfim. Mas, e de qualquer modo, eu acho que eu sou um otimista, então eu quero acreditar que a questão do número absoluto não vai ser o paradigma exclusivo do valor de uma obra enquanto produto. Que televisão, a indústria, é produto. Até porque com esse excesso de plataformas, tudo é nicho, né? Sim. Então você ter números absolutos em nichos começa a ficar complicado, Vocês já né? pegaram informações de audiência de séries americanas? Eles adotaram agora o seguinte método, eles sempre colocam um número ao vivo, que foi pela tela, pela TV. Que estão assistindo ali na hora. Que assistiram na televisão, e aí o número que assistiu depois pela internet. E isso compõe o número total de audiência. Porque não deixa de ser audiência. Sim. Exatamente. Olha, nós já falamos aqui, já ouvimos psicólogos, já ouvimos especialistas, mas nós vamos entrevistar agora uma atriz também no Rio de Janeiro, a Priscila Lima, que é a protagonista da série Brilhante Futebol Clube, exibida aqui na TV Brasil. A Priscila nos falou um pouco sobre o trabalho realizado para desenvolver o conteúdo para adolescentes, né? Na verdade, ela conta um pouco da prática de produzir e se apresentar para adolescentes. Vamos ouvir a Priscila. Eu acho que a televisão brasileira, muitas das produções subestimam a inteligência do público, principalmente quando é um adolescente, e não é assim. E eu acho que o Brilhante é uma série bem sincera mesmo, a gente mostra os conflitos de verdade. E tanto é que eu me identifiquei, eu falei, nossa, eu não sou de uma cidadezinha pequena, não jogava futebol e me identifiquei com tudo que estava acontecendo ali. A gente teve bastante discussão sobre como é a vida adolescente, né? O legal é que muitas das atrizes que estavam trabalhando comigo eram mais novas do que eu e estavam passando exatamente por aquela fase. Então elas ajudavam, eu via que existia uma conversa nossa, das meninas que éramos mais novas, com o diretor, com o produtor de elenco, que eram mais velhos, e falando do nosso dia a dia mesmo. Eu lembro que acontecia quase que uma pesquisa, assim, de como é o ser adolescente com a gente. A produção toda estava bem preocupada com isso, de discutir e entender e fazer o mais próximo possível, assim, da realidade. Vocês trabalham assim, dessa forma também? Quer dizer, com a participação
dos adolescentes que fazem o trabalho e discutem o trabalho, ou isso não é comum? Como ela falou aqui. No caso da Zika, a gente teve, quando a gente produziu, a gente teve uma pesquisa grande com pré-adolescentes e adolescentes, a gente fez uma parceria com uma escola, onde a gente montou uma curadoria de adolescentes, em que eles palpitam. Não que eles tenham poder de veto ou qualquer coisa, a gente manda o roteiro para eles, ou manda, enfim, alguma situação para eles, eles devolvem a visão deles. Uhum. E aí o autor, né, no caso o Ari, que coordena todos os roteiristas que trabalham com ele, define, olha, isso aqui faz sentido para a personagem, isso aqui faz sentido não para atender a audiência, mas para a espinha dorsal do projeto. E aí, eventualmente, ele faz ajustes. Vocês veem como é importante, a Priscila falou também sobre o fato das adolescentes jogarem futebol, e depois ela disse que houve um retorno grande de meninas que se sentiam às vezes envergonhadas de jogar futebol. Depois que viram a série, deixaram de se sentir envergonhadas porque viram que não eram só elas, não eram só elas e algumas poucas amigas, mas que era uma prática disseminada na sociedade. Daí a importância e a responsabilidade, não é? A responsabilidade da TV. Pro bem e pro mal, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Porque são modelos de comportamento que são massificados. Essa é a questão, né? A suscetibilidade do adolescente a um modelo de conduta que é oferecido. Isso é que eu acho que a televisão deveria levar em conta, ser muito cautelosa com isso, porque o adolescente está extremamente suscetível a alguma solução, digamos, que venha pronta para ele, né? Eu queria falar uma coisa, eu gostei da observação que aquela professora fez a respeito do Confissões, que ela disse que foi a primeira vez que na televisão você teve o adolescente a partir dele mesmo. É verdade. Você sabe aquele livro conhecido, O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger? Uma das... Aliás, ela é doutoranda na PUC. Na PUC? Na PUC de São Paulo. Tá. O Apanhador no Campo de Centeio é um livro que é conhecido, entre outras coisas, pelo fato de ser o primeiro livro que põe o adolescente falando a sua própria linguagem, nos seus próprios termos, para o grande público. Essa é uma observação que o pessoal faz acerca do livro, né? E eu gostei do que ela disse, que me lembrou esse negócio, né? Não sabia que era pela primeira vez que aparecia na TV o adolescente se dizendo a si mesmo. Que é um pouco o que a gente falou aqui no começo, que o adolescente gosta de ver um espelho, mas um espelho verdadeiro. Exato, né? Isso aí. Onde ele se vê e percebe refletido. quando não é, né? E Totalmente, percebe claramente quando não é. E se retrai, né? Quando não... Olha, nós estamos caminhando aqui para o fim do programa. Eu queria ouvir um pouquinho, uma palavrinha de você sobre... já falamos um pouco sobre o futuro da televisão, mas agora de uma forma mais objetiva, né, entrando nessa questão. Vamos começar aí pelo uso, né, dessas novas tecnologias. A tendência é que isso se torne cada vez mais comum. E eu queria chamar a atenção exatamente sobre o fato desses aparelhos, né, desses... tablets e smartphones, etc., se tornarem cada vez mais acessíveis à maioria da população, né? Há um componente econômico que não pode ser deixado de ser levado em consideração, né, Sérgio? Sem dúvida, mas se você falar vamos dizer assim, na sociedade economicamente ativa, hoje todo mundo tem acesso a pelo menos 2, 3 aparelhos, né? Então eu acho que a tendência vai ser que a plataforma não importa, né? O que importa é o que a pessoa está fazendo naquele momento, quem é aquela pessoa no momento em que ela está vendo aquela plataforma. Seja o celular, seja o tablet, seja a televisão, seja cinema, não importa. É uma tela que traz informação de alguma maneira e que a pessoa interage, ou se não interage diretamente com essa plataforma, vai buscar interação através de outra, né? Enfim. Marcos, e aí o futuro das nossas confissões para adolescentes? Tem uma coisa interessante que me parece o seguinte, se você pensar como começou a televisão como eletrodoméstico, né, que era aquela telinha pequenininha, um aparelho, um gabinete desse tamanho, pesando uns 50 quilos, né, que meu pai comprou pela primeira vez em 24 prestações, aquela imagem ruim, desfocada, etc. Hoje você tem a possibilidade
inclusive para classes sociais que há alguns anos atrás não teriam a chance. A televisão surgiu como objeto de luxo. De luxo. Para se popularizar levou quase 20 anos, 15 anos. Não. E agora também essas novas versões de televisão, as smarts, as telas, né, que na verdade são telas que você bota na parede como um quadro, né? Telas grandes, etc., também estão se tornando cada vez mais acessíveis e trazendo uma experiência em termos de som e imagem que, de certo modo, aproxima essa experiência doméstica de uma experiência de cinema. De cinema. Se você pega esses outros devices, aí, os tablets, o curioso é o seguinte, que você resgata uma relação individual com o meio e com a história, no meu caso, como ficcionista, que está sendo narrada. Se torna uma relação íntima. Quer dizer, você está aqui com o tablet à sua frente assistindo. É quase como uma conversa que se estabelece entre o conteúdo e você que está recebendo isso. Eu acho isso estimulante como criador. E espero que, na verdade, a gente consiga, tenha a capacidade como criadores de encontrar o melhor jeito de fazer essa televisão do futuro e também pensar nessas outras plataformas individualmente, não simplesmente para replicar o que fizemos para a televisão, que mesmo que continue a cair em termos de audiência de números absolutos, ela ainda vai ser um meio de comunicação de massa por um bom tempo, eu acho. Carlos Eduardo, não como psicólogo também, mas como pai de uma quase pré-adolescente, o que você espera da televisão, hein? Porque ela já assiste e vai continuar assistindo, né? E bastante. Né? Olha, a minha preocupação, né, quando eu falo de jovens, né, em geral, de adolescentes, é em relação à massificação. Né? Que um adolescente é muito suscetível à conduta do grupo, à pressão do grupo dos iguais, né, dos pares, né? E eu acho que o desafio que a gente vai ter em todas essas mídias aí que vocês estão falando, eu acho que é o que você me disse ainda há pouco, dizendo que o desafio é evitar a média. É evitar a média, porque a média nos põe diante da mediocridade, da massificação. Como a gente conseguir atingir pessoas concretas que existem no seu dia a dia. O que eu gostei de uma das pessoas que falou ali, um adolescente, falou, olha, a gente não pensa só em namorado, sexo, etc e tal. Não, tem adolescente que é como ela, que não pensa só nisso. Tem outros que pensam só nisso. O shot lá do Luiz Gonzaga ainda é verdadeiro para muita gente. A gente de fato, porque o espectro é muito variado. E o que eu gostaria é que esse espectro pudesse ser atingido. Isso é um problema de vocês. Da diversidade. Da diversidade. Isso porque a pressão hoje para a uniformidade, por outro lado, está muito grande. Muito bem, Carlos Eduardo. Marcos, Sérgio, muito obrigado por participarem dessa conversa agradável, que renderá, sem dúvida, outras conversas, já que nós apenas, acho que bordejamos um pouquinho o tema e vamos aprofundá-lo sem dúvida alguma. Eu quero agradecer a você também, que nos acompanhou em mais um Ver TV, lembrando que todos podem nos acompanhar através das redes sociais, seja pelo Twitter, pelo Facebook, ou entrar em contato diretamente através do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!